Continuarmos a revisão de potência. O terceiro tópico que eu vou abordar aqui é um expoente negativo. Para isso, a gente vai ter que analisar dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o de oposto ou simétrico, essas duas palavras são sinônimas, oposto ou simétrico, e inverso ou recíproco. Tem que saber bem a diferença entre isso e isso. Quando a gente fala de oposto ou simétrico, a gente está falando de menos 1 com mais 1, de mais 2 com menos 2, ou seja, eu tenho uma simetria aqui em relação à origem dessa reta, ao ponto zero. Então, a mesma distância que eu tenho do menos 1, eu tenho aqui do mais 1. A mesma distância que eu tenho do menos 2, eu tenho do mais 2. A mesma distância que eu tenho do menos 3, eu tenho do mais 3. Ou seja, a gente tem duas coisas opostas ou simétricas. Então, qual que é o oposto de menos 2, ou simétrico? É igual a mais 2. Qual que é o oposto de mais 5, por exemplo? É menos 5. Outra coisa totalmente diferente é o que a gente fala de inverso, ou vocês podem encontrar também a palavra recíproca. Tá? O inverso já não é mais trabalhar com o sinal. O inverso é inverter essa base, trocar da fração numerador de lugar com o denominador. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa fração, esse número 2, na verdade é 2 sobre 1, se eu inverter esse número, vai ficar 1 meio. Já que o 2 terços, se eu inverter o numerador com o denominador, vai ficar 3 meios. Cuidado que, quando a gente fala de oposto simétrico, de inverso ou recíproco, desculpa, a gente não está falando de oposto, não está preocupado com o sinal, e sim com a inversão desse numerador com esse denominador. Então aqui continua menos 4 quintos, que eu estou falando só de fazer o inverso, e não o oposto ou simétrico. Então qual que é o inverso ou recíproco de menos 3? Continua menos 1 terço. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então a gente tem aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Esse menos no expoente, ele pede para você fazer a inversão da base. Não pede para você fazer o oposto, pede para você a inversão da base. Então, 2 inverte a base elevado a menos 1. Ou seja, o inverso de 2 é 1 meio. Então, 1 meio elevado a 1. Já aqui, ó, inverte o 2, fica 1 meio elevado ao quadrado. Esse menos aqui é para você inverter a base. Então, 1 meio elevado ao quadrado dá 1 quarto. Igual aqui, a elevado a menos n é a mesma coisa de a, é de 1 sobre a elevado a n. Tá? Aqui você vai inverter a base, porque senão está pedindo. Então, 3 meios elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9. Então, vai ficar 9 sobre 4. Por quê? Porque eu inverti a base antes de elevar ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Esse menos aqui pede para você inverter a base, não pede para você preocupar com esse sinal. Então, ele continua negativo. Só que eu vou inverter a base de 5 quartos para 4 quintos. E depois eu vou levar ao quadrado. Então, vai ficar 16, porque 4 ao quadrado é 16, sobre 25, porque 5 ao quadrado é 25. Ok?